Boa tarde, meu nome é André e meu companheiro Matheus iremos falar sobre o trabalho de agrometeorologia sobre a cultura da aveia. Vou estar falando um pouco da espécie da aveia. Então, a aveia utilizada no nosso experimento foi a aveia comum, a Avena sativa. É uma espécie botânica pertencente à família das poáceas, também é conhecida como aveia branca. O cultivo da aveia, ela concentra-se no sul do Brasil, com o objetivo de produzir grãos para alimentação humana e animal, e também é utilizada como cobertura verde ou morta no solo, que seria visando a semeadura direta, né, de culturas de verão, como a soja e o milho. Esta planta ela tem um caule de 50 a 100 centímetros de altura e as folhas são alternadas e planas. Ela também possui uma panícula com espigas de 2 centímetros de largura e o fruto é cereal, é utilizado no mundo todo como alimento. Então, a aveia ela é uma planta anual e pode ser plantada tanto no outono, que seria para a colheita no final do verão, ou na primavera, que seria o outono para a colheita precoce. O desenvolvimento da aveia se dá no período entre a emergência e a iniciação floral, ela constitui a fase vegetativa, seguindo da fase reprodutiva, que termina na antese. A partir da antese até a maturação, ocorre a formação de grãos. Estas classificações elas consideram apenas as mudanças morfológicas externas, né, representadas pela planta. O ciclo completo de desenvolvimento da planta da aveia, ela se dá desde a germinação até a maturação da semente e pode ser dividida em 4 fases, ou seja, a fase vegetativa, a fase de transição, a fase reprodutiva e a fase de formação de semente ou grão. Eu vou explicar um pouquinho dessas fases. Então, a fase vegetativa, ela compreende desde a emergência da plântula até a diferenciação do primórdio floral, que seria o estágio de 3 a 4 folhas. A fase de transição, ela se estende desde a emissão da panícula, né, antese, a partir de qual se inicia a fase reprodutiva, que seria a polinização e a fertilização. E por último, seria a fase do desenvolvimento de grãos, né? E lembrando também que a duração de cada fase depende da espécie ou cultivar da aveia que vai ser usada, né? Então, agora falando um pouco em relação ao fotoperíodo, a aveia é considerada uma planta de dia longo ou noite curta, né? Apesar da grande diversidade genética existente, né? Como foi citado logo antes. Então, as altas temperaturas, elas aceleram o período reprodutivo, diminuindo a fase de enchimento de grãos, reduzindo também a fase reprodutiva. E quando o comprimento do dia é inferior a 15 a 16 horas ou menos de 12 horas. E a maior influência do fotoperíodo, ele parece ocorrer nas cultivares que são originadas de região de alta latitude. Olá, meu nome é André Matheus e eu vou continuar falando sobre a aveia. Através dos conhecimentos adquiridos na disciplina, colocamos em prática a nossa atividade. Então, aqui nosso experimento foi implantado no dia 28/3/22, no qual observou-se as primeiras plantas emergidas após 7 dias. O objetivo da atividade é avaliar a inflorescência da radiação e competição no crescimento e desenvolvimento das plantas. Os tratamentos utilizados foram CI, todas as condições ideais: luz, água, nutrientes, controle fitossanitário e de competição. RL, todas as condições ideais: água, nutrientes, controle fitossanitário e de competição, mas com limitação de luz. Nesse caso, utiliza-se uma estrutura de tela, um sombrite, sobre as plantas. CP, todas as condições ideais: luz, água, nutrientes, controles fitossanitários, mas sem o controle de plantas voluntárias, nesse caso, não retirada de plantas competidoras da área. Dados analisados: característica de crescimento, número de folhas, área foliar e estrutura. Características de desenvolvimento: determinação da duração do ciclo total, da fase vegetativa e da fase reprodutiva, em dias e graus. Determinação do filocrono. Características de parâmetros produtivos. Também são analisadas características meteorológicas,
obtendo os dados das estações meteorológicas do CIRAM-EPAGRE, referentes às chuvas, à temperatura do ar, coleta em loco, dados de temperatura do solo em cada tratamento. Semanalmente observando o número de folhas, a área foliar e a estatura. E por último, a determinação componentes de rendimento ou produtividade de qualidade.